Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para mais uma semana aí para falar sobre o que aconteceu, né, nessa semana passada e o que está por vir nessa semana e o que isso vai impactar nas carteiras de investimentos aí de vocês, RPPS. Então, bora lá, porque o assunto, de certa forma, é de um bom conteúdo, de extremo otimismo. Então, vamos lá. Bom, gente, boa parte aí do que aconteceu nessa semana, ela se pautou com relação a um fim das eleições dos Estados Unidos, né? O Donald Trump aí aceitando a derrota, né? E com isso não tendo a possibilidade de recontagem e atraso nessa questão sucessória presidencial, como também na questão das vacinas para o Covid, né? Quando a Pfizer fez a divulgação aí e outros laboratórios com relação à eficácia da vacina, né, em mais na casa dos 90%, né, isso trouxe um grande otimismo. Mas de certa forma ainda é um pouco preocupante devido ao avanço, né? Tivemos aí algumas notícias aí até interessantes, onde a França começa a fazer uma flexibilização nesse isolamento social, né? E isso de certa forma vai diminuir as consequências, né, para a economia real, né? Então, no Brasil também, né, a questão da Coronavac, né, também fez uma divulgação aí na casa de 90% aí dessa eficácia aí com o Covid. Bom, uma das coisas aqui no Brasil que mais impacta é a questão da política fiscal, que isso está sendo pressionado, que eu vou mostrar ali mais adiante na curva de juros, né? E isso porque nós estamos até fazendo uma certa movimentação para os clientes que tinham o IMA B5+, e RFM1+, na sua carteira. Mas vamos lá. Já partindo direto aqui para o Boletim Focus, divulgado hoje, um pouco que assusta, né, é a questão da inflação e principalmente do IGPM aqui, que com relação à semana passada veio aí um tanto alta, né, já com 22,86% é a projeção para o fechamento desse ano de 2020. E a inflação, de certa forma, também teve aí uma elevação de 3,25 para 3,45. Aqui, por enquanto, até, de certa forma, dentro do eixo da meta. Com isso, até a taxa Selic se mantém aí na casa dos 2%. E quando a gente vê, né, para os próximos anos, né, uma pequena elevação aqui do IPCA, 3,40 dentro da meta. Aí a inflação, ou a taxa Selic teve um ajuste revisado para cima, né, de 2,75% para 3%, mas o IGPM, de certa forma, dentro da sua normalidade de 4,58%. E aí, para os demais anos, os indicadores, né, mais relevantes se mantêm, né? Olha lá. A curva de juros, né, está mudando aqui um pouco. Na semana passada, né, na atrasada, aliás, ela estava nesse patamar. E aí depois ela veio para este patamar. Então, quando a gente faz aqui essa comparação do que foi o reajuste, de um ano para 2 anos, um ajuste percentual de 3,70, de 2 para 5 anos, 18,55, e de 2 para 10 anos, de 29,4. Então, ou seja, isso aqui não é bom, principalmente quem tem os títulos públicos de longo prazo, né? Então, quando eu pego um IMA B5+, que vai estar aqui aproximadamente aqui nesse patamar, o que aconteceu? Teve uma elevação. E elevação na taxa de juro, isso ocorre que o PU do título público ele sofre uma desvalorização, por isso que vem rentabilidade negativa, até mesmo o IDKA, né, teve que uma pressão aqui, mas se for comparar com um período muito pequeno, né, então por isso, então essa retirada do IMA B5+, e também do IRFM1+, IRFM, né, o IMA-B, que fica aqui mais ou menos por aqui, ainda está valendo a pena de ficar, certo? Vamos lá, então. CDS, né? Do dia 15, do dia 13, 15, né? Houve aqui uma pequena elevação, mas agora com a tendência de queda, né? Apesar que ele está aqui, quando a gente compara, principalmente o efeito pandemia, né?
ele vem aqui com queda, né, que é esse gráfico aqui, principalmente, né, os últimos meses, de outubro para cá, mas isso, de certa forma, se o Brasil não tomar algumas atitudes com relação à política fiscal, né, a tendência desse CDS talvez é de uma elevação, né, mas a gente está acompanhando justamente para ver essa tendência. A curva de juros dos Estados Unidos foi um pouco diferente. Na semana anterior estava aqui e depois agora veio para cá, ou seja, então ela teve um fechamento da curva, né? Então fizeram com que os títulos de longo prazo ganhassem um pouco mais de rentabilidade, um prêmio, né? Então quando a gente vê a variação de 1 ano para 2 anos, nada, e aí de 2 anos para 5 anos, menos 1,60, isso é um positivo, porque quando há essa desvalorização, o valor do título público ele aumenta. E aí no longo prazo, de 2 e 10 anos, 5,40. Então a situação um tanto diferente aqui do Brasil. E aí com isso, né, justificando o que a gente fala sobre a estratégia da carteira, né, o IRFM que começou o mês com uma certa gordura, né, acaba que já está praticamente no 0 a 0. O IRFM1 mais já está negativo, com menos 0,08. O IMAB5 ainda com um ganho até considerável, o IMAB também, e o IMAB5+, que chegou a estar em patamares de quase que 2%, né, agora com 0,48%. O IDKA indo bem, com 0,91%, e o Ibovespa com 12,87%. E aqui, né, os investimentos no exterior, né, a questão que a gente sempre vem falando, né, o SP500, beleza, valorizou aqui 8,79, né, no mês, né, mas quando a gente converte ele para o real, olha o tanto que a valorização do real corroeu essa rentabilidade em dólar, porque o investimento ele tem que ser feito essa conversão de câmbio. Então, de 8,79 agora fica com 0,85% de rentabilidade positiva. Então, com isso, né, nossas recomendações, então, é zerar essas posições no IMAB5+, e por enquanto aplicar no IDKA, assim como do IRFM e do IDKA pré. Não confunda com IDKA e IPCA, são 2 IDKAs distintos. E aplicar também no IDKA e IPCA. E aqueles institutos, né, a gente já fez isso, alguns institutos que tinham ali uma exposição em torno, vamos supor, 15% aqui no IMAB, a gente está reduzindo ele para 10% e ia ser excedente passando para o IDKA. Bom, com isso, né, tirando essas ressalvas de alguns RPPs que tinham IMAB5+, e RFM, né, o restante aqui se mantém como estava anteriormente, então sem nenhuma alteração. Recursos que forem aportados ou resgatados para pagamento de folha, né, entre em contato conosco para orientação, né. Hoje, nessa semana, né, vamos ter aí alguns assuntos interessantes. O PMI, que mede a temperatura da economia, né, da zona do euro e Estados Unidos. O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor da Europa e a zona do euro, ata do FOM, indicadores de inflação aqui do Brasil, CAGED, PNAD e feriado dos Estados Unidos, né, que acontece aí nessa quinta e sexta-feira dessa semana. Então, bem provável aí, quinta e sexta-feira, a Bolsa de Valores aqui no Brasil, dela ter menos liquidez aí por causa desse feriado. Bom, no mais, o que a gente tinha a passar aí são essas novidades, essa estratégia, mas qualquer dúvida, qualquer questionamento que quiserem fazer, entre em contato conosco aí para a gente estar passando essa maior clareza e tranquilidade a todos vocês. No mais, um forte abraço e até mais.